O professor precisa conhecer também as principais regras de interpretação da Bíblia, ou seja, ter noções de hermenêutica sagrada. Também ter noção de exegese, né? Qual a diferença entre a hermenêutica e a exegese? A hermenêutica ela se baseia na interpretação de figuras de linguagem, por exemplo. Eu vou dar o exemplo de figuras de linguagem, mas com base na língua mater, no nosso caso, na língua portuguesa. Existe uma série de figuras de linguagem que precisam ser interpretadas na Bíblia, como metáfora, metonímia, sinédoque, tipos, símbolos, enfim, uma série de figuras de linguagem. Quando você está interpretando uma figura de linguagem, você se baseia somente na língua portuguesa, então ali você está fazendo a hermenêutica do texto, ok? Agora, a exegese não, você precisa aprofundar mais a sua pesquisa, você precisa recorrer às línguas originais em que a Bíblia for escrita, hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Essa é a grande diferença entre a hermenêutica e a exegese, ok? Essas duas disciplinas são fundamentais para o novo professor da escola dominical. E qual é então a primeira regra da hermenêutica? A Bíblia interpreta-se a si mesma através da lei do contexto, aquilo que precede o texto e aquela parte que sucede ao texto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois do texto que você está estudando, está analisando. Essa é a primeira regra. E existem tantas outras regras, né, como colocar o texto em paralelo, para você perceber bem o que ele está dizendo. Enfim, é necessário, tá, estudar ou ter pelo menos noções de hermenêutica e de exegese. Tá certo? Muito bem. Outra coisa importante também é conhecer a história antiga dos povos da Bíblia. Quais são esses povos? Nós podemos mencionar aqui alguns desses povos. É necessário, é importante conhecer a história dos povos egípcios, dos cananeus, dos próprios judeus, a história do cristianismo, né? A história da igreja primitiva. É muito importante conhecer a história da igreja, desde os primórdios mesmo, até o sexto século, pelo menos, é de fundamental importância se conhecer a história da igreja, ok? E outra coisa também importante que eu quero destacar aqui é o conhecimento da geografia bíblica, não é? Existem várias cidades, vários países que estão lá nos mapas bíblicos antigos que correspondem às cidades, aos países atuais, e a gente precisa estabelecer esse paralelo. Então, é fundamental que o professor conheça a geografia bíblica, a geografia antiga, e conheça também, né, tenha noção, pelo menos, da geografia atual, para estabelecer esse paralelo e facilitar a compreensão dos alunos. Ok? E, finalmente, uma coisa também que eu acho muito importante é conhecer as matérias didáticas e pedagógicas, noções de didática. Existe a didática geral, né? Mas existem as didáticas aplicadas a cada área do conhecimento humano. Então é importante que se tenha noção de didática. É fundamental que se tenha também noção de pedagogia, tanto a pedagogia secular, de forma mais ampla, como também a pedagogia bíblica. Existe uma pedagogia bíblica, ok? Então eu considero que essas matérias elas sejam essenciais, imprescindíveis ao novo professor de escola dominical. Ok? Um grande abraço!